A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um dos queridos irmãos e irmãs, desses amados que nos acompanham aqui, nos dão o prazer, de nos acompanhar neste canal. Louvamos a Deus pelas suas vidas, pela existência de cada um. E a nossa oração é para que Deus continue abençoando cada um dos irmãos nessa jornada que fazemos juntos, nesta terra, até o dia que Ele venha nos buscar. Amém? Queridos, nós tivemos aí mais uma vez uma inconsistência no sistema, mas graças a Deus que somente a mensagem do culto ela foi perdida, a da Escola Bíblica Dominical, graças a Deus está perfeita, mas a mensagem do culto ela foi perdida, e eu vou tentar replicar aqui agora, essa mensagem, porque fui eu que fui escalado para pregar, e pela misericórdia de Deus eu trouxe essa meditação. E peço aos amados desculpas, por esse infortúnio, e espero em Deus, de coração, poder transmitir a palavra com fidelidade dentro daquilo que o Senhor quer nos dizer. Amém, queridos? Eu vou convidar os queridos para abrirem as suas Bíblias na Palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 25. Marcos, capítulo 25, a partir do verso 14, ok? Vamos lá? Marcos 25, a partir do verso 14. Nós lemos assim, queridos: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. E o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde semeei e ajunto onde não o espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, amados, no texto identificamos já facilmente, que este Senhor que viaja, que vai para longe, demora bastante tempo, é Jesus, é próprio Jesus, se referindo à pessoa dele. E uma coisa interessante nessa parábola que ela vem numa esteira de outras parábolas. A parábola que antecede, essa parábola dos talentos é a parábola das 10 virgens.
parábola dos talentos como a parábola das virgens, elas falam das mesmas coisas, ou seja, de como nós devemos viver as nossas vidas, qual é a forma de fazê-las, né? Então, a parábola das 10 virgens, ela fala de comportamento, ou seja, as virgens estavam aguardando, né, o noivo chegar. Então, nos leva e nos remete à questão da vigilância e da perseverança. É uma questão de comportamental. Como é que eu vou reagir, né, diante da demora de Jesus, ou da aparente demora do Senhor, né? Então, requer perseverança, requer fé. Então, a parábola das 10 virgens, ela traz essa conotação. Mas a parábola dos talentos, tá? Ela fala já de uma outra coisa, né? A parábola dos talentos está falando de compromisso e de gestão com os recursos que já foram nos entregues pela pessoa de Cristo. Como é que eu lido com aquilo que Jesus já me entregou, já colocou nas minhas mãos, porque é o que o texto diz, né? O texto diz que o Senhor entregou aos servos, colocou na mão deles. A mesma coisa Jesus fez conosco. Ele já deixou nas nossas mãos os recursos necessários para que nós possamos viver neste mundo. Então, enquanto uma parábola trata da vigilância, fala de perseverança, essa parábola fala de gestão, como você lida, né, com esses recursos que o Senhor colocou aqui. Então, é uma demonstração simples. As virgens, elas esperam enquanto os servos trabalham. Percebem? Olha que coisa interessante, né? E então essa parábola dos talentos, ela trata especificamente de resultados. E aí eu tenho que contrariar alguns queridos que usam muito nas suas pregações esta parábola, mas apontando apenas para um item que compõe esses recursos, né? Essa parábola ela é muito utilizada para falar dos nossos dons específicos, das nossas habilidades, né? Das habilidades que temos, dos nossos dons, para nós não enterrarmos esses dons, para nós não deixarmos de colocar para fora aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. É uma forma de você poder trazer uma exortação, mas ela não, dessa maneira, ela não está falando de tudo. E aqui, quando nós falamos de recursos que o Senhor já colocou nas nossas mãos, tá? Nós estamos falando do conjunto da obra, tá? Quando nós identificamos todos esses recursos, a pergunta é: o que estamos fazendo com eles, né? E que recursos são esses, Cleiton? Os recursos, nós temos os recursos naturais e temos também os recursos sobrenaturais. Os naturais são o nosso corpo, por exemplo, né? O nosso corpo, como é que nós trabalhamos esse corpo aqui? Estamos cuidando dele como deveríamos cuidar? Porque, afinal de contas, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como é que nós cuidamos deste corpo? É um recurso que Deus nos deu, né? As nossas habilidades naturais, ou seja, aquilo que você consegue fazer, né, que te diferencia de outras pessoas. Tem pessoas que têm mais habilidade para uma coisa do que para outra. Então, como é que você lida com essas suas habilidades naturais aqui que eu estou falando? Tá? Sua capacidade de memorização, a sua capacidade de organização, como é que você lida com esse dom especial, porque nem todos são assim, né? Existem pessoas que têm qualidades, né, que nos ensinam muita coisa. A outra coisa também é a nossa vida profissional, tá? O seu trabalho. Por que ele faz parte dos recursos naturais? Porque todos os recursos procedem de Deus. Nada vem das nossas próprias mãos. Não pensemos nós que nós somos capazes de criar algo, de produzir algo, sem que Deus esteja participando no processo. Então, se eu tenho um trabalho secular, eu o tenho porque Deus me deu esse trabalho. Lembre-se da oração de Davi,
quando ele pediu os recursos do povo para poder construir o templo, ele fala uma coisa ali que me impacta na oração que ele faz. Ele diz que, Senhor, da tua mão estamos te devolvendo. Muito interessante isso. Ele fala, nada disso aqui é nosso. Eu não tenho riquezas. As riquezas são tuas. Foi o Senhor que as produziu e o Senhor as colocou na minha mão. Então, dessa riqueza que o Senhor colocou na minha mão, eu estou devolvendo para ti, Senhor. Então, qual é o mérito que há meu nisso tudo? O mérito é teu, Senhor. É essa a oração de Davi. E a gente deveria ter isso na nossa consciência, de que nós não temos absolutamente nada e que tudo que nós recebemos como habilidades naturais, o nosso emprego, a nossa educação, né, toda a instrução que nós recebemos ao longo da nossa vida, né, tudo isso, meus irmãos, vem de Deus. Recursos naturais que Deus coloca à sua disposição, mas é dele, mas ele deu para nós. Amém? Vamos lá. E existem também os outros recursos, que são os recursos sobrenaturais, né? E aí, quais são esses recursos, Cleiton? O Espírito Santo é um deles, ok? Porque quando Jesus morre, ressuscita, ele promete aos seus discípulos, olha, aqueles que crerem, aqueles que ficarem, perseverarem, que continuarem ligados à videira, tá? Eu vou enviar um outro Consolador, eu vou embora, eu vou subir, mas vai vir um Consolador que meu Pai enviará para vós. Então, nós temos o Santo Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo dentro de nós. Gente, temos noção do tamanho desse recurso? Lá em Gênesis capítulo 1, lá no iniciozinho, quando Deus ainda estava fazendo todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós temos noção da imensidão desse Espírito, do poder tremendo de criação que há nele. Só de pensarmos que ele não tem limites, não há nada que possa impedi-lo de fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder, todo o poder. Então, para pensar nisso. Para pensar nisso. O poder que temos dentro de nós supera infinitamente mais, tá? Todo o poder que há nesse mundo. E ele mora aqui, ó, dentro de cada um de nós, daqueles que servem a Deus fielmente. Então, esse é um dos recursos. Qual é o outro recurso que nós temos? A oração. A oração que nós tanto desprezamos, né? Eu aqui estou no meu cantinho, no meu quarto de guerra. É aqui que eu oro, é aqui que eu busco a face do meu Senhor, é aqui que eu leio a minha Bíblia e recebo dele a palavra dele, não somente para a minha vida, mas aquela palavra que ele quer que eu entregue também aos irmãos. É nesse cantinho aqui, ó. Vocês estão vendo. Simplesinho, muito simplesinho, mas é aqui que eu estou perto de Deus. E aqui, meus irmãos, Deus preparou esse lugar para eu ter esse aconchego, onde eu possa me ajoelhar e falar com Deus. Eu posso fazer isso a qualquer momento do dia e da noite, tá? Não há limite. Posso ficar aqui dias a fio se eu desejar, posso ficar aqui 10 minutos, 15 minutos, tá? Esse lugar aqui é um lugar isolado da casa, é só meu, ninguém entra aqui quando eu estou com aquela porta fechada. Então eu pergunto para você, o que você está fazendo com o recurso da oração, né? O que você faz com o privilégio de ainda morar em um país livre, tá? Onde você não é importunado se você se ajoelhar para orar? Essa é uma pergunta. Por quê? Porque em países com restrição religiosa não há essa liberdade. As pessoas não param para orar, né? Porque se elas fizerem isso, elas são presas. Eu lembro de uma história de um homem de Deus, um servo de Deus, que estava preso em um campo de trabalhos forçados por conta do Evangelho. E esse homem, ele torcia, ele orava a Deus para ser enviado, ser colocado na escala de serviço lá da prisão onde ele estava, para limpar as latrinas da prisão. Olha só que coisa interessante. E ele orava a Deus pedindo, Senhor,
que eles me coloquem nessa escala, né? Porque o local era fétido, insalubre ao extremo, entende? Ele era tão nojento que os próprios guardas não gostavam de ficar ali vigiando, por causa do odor muito forte. Mas aquele homem orava a Deus justamente para ir para este lugar, porque sabedor disso, né? Sabedor que ele não seria importunado, tá? Ele poderia levantar os seus braços, falar com Deus, orar a ele pelo tempo que ele quisesse, porque ninguém se importava com o cara que estava limpando as latrinas. Aí eu pergunto para você, eu não preciso ir para uma latrina para poder falar com Deus. Como eu disse, eu tenho esse cantinho aqui. E você? O que você faz com o seu tempo, com o seu momento de oração? Esse é um outro recurso. Qual é o outro recurso? A palavra de Deus. Atrás de mim aqui eu devo ter umas 15 Bíblias, ou mais até, de estudos. Eu tenho várias versões da palavra de Deus, onde eu posso fazer as comparações nos meus estudos, enfim. Pergunto para você, o que fazemos com a facilidade que temos, tá, para termos à nossa disposição hoje qualquer aplicativo do mais simples, gratuito, no seu celular, te dar a condição de você ter a Bíblia que você quiser ali. Eu pergunto para você, o que você faz com essa facilidade de ter esse tesouro inesgotável da palavra de Deus nas suas mãos? Então, são coisas para nós refletirmos, são os recursos espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. O que fazemos com esses recursos? Essa é a pergunta, tá? Então, a parábola, ela não está focando somente nessa questão do seu talento ou do seu dom, mas ela fala, como eu disse, do conjunto da obra, de todos os recursos naturais que você possui, como dos recursos sobrenaturais que você tem. Então é do conjunto da obra que a parábola trata. E a pergunta que Jesus faz, né, para todos nós é o que estamos fazendo com esses recursos. Então aqui ele está lidando com dois grupos. Nós temos dentro dessa parábola uma referência a dois grupos distintos. O grupo dos diligentes, né, que são aqueles que fazem, que obedecem os princípios, que aproveitam o tempo, né? São aqueles que vão remir o tempo, né, constantemente, aqueles que são preocupados e focados em aproveitar estes momentos para se inundar da palavra de Deus, da sua experiência e proximidade com Ele, percebe? Então essas pessoas não perdem tempo, elas se aprofundam nisso. Mas tem um outro grupo, que é o grupo dos negligentes, que ao contrário destes, né? Eles são aqueles que simplesmente não dão a menor bola para essa fartura de recursos que foi nos concedido. Então, para eles, pouco importa se tem uma Bíblia, se não tem, se tem 10 Bíblias ou se não tem, se tem uma igreja em cada esquina que ele pode ir, né? Se ele tem momentos livres para orar, para buscar a Deus. O negligente, ele não se importa com isso. Então, sobre esses dois grupos, né, que Jesus está apontando aqui nesta parábola. Então, sob esta ótica, meus queridos, nós vamos aqui aprender 3 grandes lições importantes para nossas vidas, né? Foi importante para mim, está sendo importante para mim ter isso em mente, tá? Porque veio no aprendizado desta lição. A primeira delas, tá, é que o Senhor Jesus já nos entregou os seus recursos. Jesus já nos deu estes recursos, tá? Se vocês olharem o texto, tá, que nós temos aqui no verso 14, deixa eu colocar lá de novo, para vocês verem. Olha o que o texto diz. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Olha só que coisa interessante. Então, já foi entregue. Está na sua mão e está na minha. Né? Você não precisa orar pedindo. Deus já entregou esses recursos para nós. E aí, muitos de nós ainda aguardam que Ele venha nos dar esses recursos. Né? Ou muitos ainda estão
querendo receber algo que já está na mão deles. Percebem? Então, Jesus já nos entregou, e tem um texto lá em Marcos, capítulo 6, eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção. Marcos 6, a partir do verso 35, tá? Esse texto, ele é mortal. Olha só o que o texto diz, queridos, acompanhem comigo aí, ó. E declinando a tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios, tá, de pão e de peixe. E aqui, vamos meditar um pouquinho sobre isso. É muito interessante esse texto, tá? Porque nós encontramos aqui alguns personagens interessantes. Que o primeiro deles é o do identificador de impossibilidades. É aquele camarada que só sabe identificar os problemas, mas ele não participa da solução desses problemas. É aquele cara que aponta os erros, ó, tá ruim ali, tá ruim acolá. É aquele cara que entra na igreja, por exemplo, e começa a apontar que a parede precisa de uma nova pintura, que o chão precisa de um reparo qualquer, que determinado instrumento já não está cumprindo mais o seu papel e precisa ser trocado. É o identificador de problemas. O cara que fala que está ruim o som, que está ruim isso, que está ruim aquilo. Mas ele não participa da solução. E no texto nós temos um cara assim, tá? Que chega para Jesus, né? Olha para ele e eu fico imaginando esse diálogo. Meu Deus, esse diálogo deve ter sido muito interessante, porque eles têm a capacidade de chegar diante do mestre e dizer para ele: Senhor, ó, já está tarde, a turma está toda aí, o lugar que nós estamos é deserto, libera eles para que eles possam ir nas aldeias, comer alguma coisa. Eu fico imaginando, né, tentando imaginar esse diálogo. Estamos falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o ser mais inteligente de tudo que existe, de todo o universo. Não tem ninguém mais inteligente do que Deus. Precisava que alguém chegasse para Jesus e dissesse para ele algo assim. O que vocês acham? Jesus não sabia disso, né? Mas o identificador de problemas, ele vai, né, notar e vai fazer as observações dele, mesmo a despeito daqueles que lideram, daqueles que estão à frente, já conhecerem a situação. Mas ele não chega com a solução. E aí, Jesus é muito... A palavra que Jesus dá para ele é muito, muito interessante, porque Jesus quebra esse camarada em 10, porque ele chega para ele e diz assim: vai você e dá eles de comer para eles. Você vai lá e resolve o problema. Olha só, Jesus fala para esse identificador de situações, né, do óbvio, né? Poxa, que bom que você me avisou, não tinha nem percebido isso. Mas não fez isso. Ele falou assim: vai lá então você e dê de comer. Mas o identificador de problemas, ele tem um problema. Tá? Qual é o problema dele? É exatamente essa questão que, quando ele levanta um problema
e ele precisa entrar no circuito, ele vai criar um outro problema justamente para ele não ter que participar da solução, e foi o que aconteceu. E ele chega para Jesus e fala: Senhor, 200 denários, tá? Não são suficientes para comprar pão para essa moçada toda. São 5.000 pessoas aqui, só de homens, mas existem mulheres e crianças, então bota aí 20.000 pessoas assim, por baixo, né? E 200 denários não vai dar para comprar pão suficiente para eles. Além da logística de trazer esse pão todo, de lugar para comprar, né? E aí Jesus olha para ele olha só que coisa, gente, é tremendo, essa passagem é tremenda. Jesus olha para esse camarada novamente e diz assim: vá você então e busque os recursos que estão aí, os recursos estão aí. Vá você identificar esses recursos e traga-os para mim. Então Jesus está dizendo o seguinte: os recursos já foram dados, o milagre é comigo, tá? Mas os recursos estão nas tuas mãos. Você é que tem que dar jeito, é você que tem que resolver. Você tem que usar os talentos que eu te dei, tá? Os recursos que eu te dei para você poder resolver essa solução. Participe da solução. Vai precisar de milagre, sim, mas o milagre é comigo. Mas você não deixe de fazer a sua parte. Então Jesus estava dando uma grande lição aí, tanto é que ele sai e parece que André acha um garotinho lá no meio da multidão que tinha um lanchinho, né? 5 pães e 2 peixinhos, e ele traz isso, mas o identificador de problemas, ele é problemático, porque diz: olha só tem isso aqui, não vai adiantar de nada. Aí Jesus dá a estratégia. Olha só, Jesus tem que cumprir toda uma parte que caberia a esses discípulos fazerem. Há uma parte que cabe a nós fazermos e não fazemos. Os recursos já estão aqui, meus queridos, nas nossas mãos, mas não fazemos. Jesus teve que assumir esse papel. Você faz o seguinte: pega essa turma, bota em grupos de 50 e 50, 100 e 100, faz uma roda grande, tá? E me dá esses peixinhos e esses pães aqui, né? Jesus levanta, apresenta-os a Deus, serve toda aquela multidão, e o final nós já conhecemos pelo relato bíblico de que 12 cestos lotados de pães e de peixes foram recolhidos. Então, querido, é o grande problema desse tipo de pessoa dentro da igreja, que tem os recursos nas mãos, né? Mas que ela simplesmente não se preocupa em fazer parte da solução. Os recursos já estão lá, já estão conosco, nós podemos fazer alguma coisa, sabe? É um detalhezinho dentro da igreja, por exemplo, que você não precisa terceirizar para o pastor, porque é o que esse camarada estava fazendo, estava terceirizando em cima de Jesus toda uma situação que ele poderia mesmo fazer. E aqui está uma lição preciosíssima para nós. Nós empurramos para cima do outro aquilo que nós devemos fazer, porque está no nosso poder trazer a solução, né? Então terceiriza a responsabilidade. Enquanto Jesus manda, faça você mesmo, os recursos estão aí, estão à sua disposição. Por outro lado, temos os proativos espirituais, e graças a Deus por esses irmãos amados, tá? Que reparam uma situação e eles mesmos dão a solução para aquilo. Vou contar um exemplo aqui. Nós temos um irmão na igreja que esse irmão me surpreende, tá? Pela sua disponibilidade, pelo seu amor, tá? Pela obra de Deus. De vez em quando a gente precisa fazer uns transbordos de caixa d'água lá da igreja, e é bem demorado, não? São 3, 4 horas de muito trabalho até completarmos toda essa operação. E esse irmão teve uma ideia. Ele falou assim: poxa, em vez de fazermos isso da forma como estamos fazendo, podemos fazer isso de uma forma mais otimizada. Então eu vou comprar uma bomba, tá, para fazer com que esse transbordo de caixa seja mais rápido. Em vez de você gastar 4, 5 horas aí na operação, você vai gastar o quê? 1 hora, 2 no máximo, né? Você vai reduzir o trabalho. Esse irmão comprou a bomba,
Tá? Ele trouxe a solução, ele comprou a bomba, ele não jogou para cima do pastor, ele não falou para o pastor, porque ele disse para mim, né, no dia, foi, meu pastor, olha só, tem isso, por que não fazemos assim, né? E eu falei, meu irmão, que benção e tal, mas aquilo ficou na minha cabeça, e eu confesso aos amados que eu não dei, assim, devido às muitas atribuições, eu acabei me esquecendo. Mas esse querido irmão, ele não esperou, ele foi lá, comprou a bomba e trouxe. Percebem? São os proativos espirituais, né? É aquela irmãzinha que chegou para mim e falou assim: meu pastor, essa igreja está muito feinha, né? Nós precisamos arrumar essa igreja. E ela mesmo foi, comprou os panos, comprou as coisas que tinha que fazer lá e fez. Percebem? Então, essas pessoas, elas são importantes dentro da igreja. Então, diferente do identificador de problemas, os proativos espirituais são aqueles que sabem que têm os recursos nas mãos e não vão perder tempo, tá, em usá-los. A segunda lição que nós temos aqui, que os recursos são segundo a capacidade de cada um. Se vocês virem o texto de Mateus 25, tá, nós temos isso apontado ali, tá? No verso 15. No verso 15 nós lemos isso. Olha o que diz lá, ó. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um, olha só, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Pararam para pensar nisso, queridos? O Senhor, sendo generoso conosco, não deixa também de ser justo, uma vez que ele confia seus talentos a cada servo de acordo com a sua própria capacidade, conforme nós lemos aqui. O que nós precisamos entender é o seguinte, que o Senhor não exige o mesmo de todos, nem confia mais a alguém do que o que essa pessoa pode realizar. Deus nunca nos cobrará além daquilo que Ele mesmo nos deu. Ele não exigirá de nós além da nossa capacidade. Percebem? Então, uma coisa que nós precisamos entender é que capacidade não tem nada a ver se aquela pessoa está ou não fazendo determinada tarefa, ou cumprindo determinada tarefa. Tá? Porque o texto é claro, ele diz: o Senhor entregou a um 5 talentos. Dentro da capacidade dele, ele podia administrar esses recursos, tá? E os dobrou. De 5 passou para 10 talentos. Ok? Porque ele tinha essa condição, ele tinha essa capacidade. Então, o seu empenho e a sua aplicação foi de 100%. Tá? Ele se empenhou integralmente naquilo que ele fez, porque ele dobrou os recursos que foram dados para ele. Mas e o de 2? O de 2, queridos, ele ganhou 2 e dobrou também, foi para 4. Então, para pensar, ele também se empenhou, ele também se dedicou para que esses recursos fossem multiplicados. E também entregou 100% dentro da sua própria capacidade. Percebe como é que é? Então, não fique olhando, mas aquele irmão, ele é uma bênção, ele faz muito mais coisas do que eu. Não, queridos. É a capacidade que Deus deu para ele fazer determinada coisa, de usar os recursos naturais e os recursos sobrenaturais que foram entregues a ele os usa e ele entrega 100% de ação em cima deles. Percebem? A mesma coisa com aquele irmãozinho, que é um irmão mais simples na igreja, tá? Que está ali cuidando das coisas na igreja, ou visitando os irmãos que estão passando por situações difíceis, levando consolo, levando uma oração, né? Distribuindo uma ceia para aqueles que estão doentes, não puderam comparecer no dia da ceia. Então, esses irmãos também estão entregando 100% da sua capacidade. E são tão abençoados quanto os que têm mais capacidade. Percebem? Para Jesus, isso não importa. O que importa é qual está sendo o nosso nível de engajamento nesta obra que Deus colocou nas nossas mãos. Isso é importante nós entendermos. Amém, queridos?
Bom, o terceiro e último princípio ou lição que nós temos aqui é a qualidade da administração destes recursos, e aqui o funil vai apertar um pouco, tá? O funil vai apertar um pouco, porque já é caminhando para a conclusão desta mensagem. Olha o que o texto diz lá a partir do verso 16, verso 16. Vamos ver aqui, olha só. É assim o que a palavra do Senhor diz. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Notem aqui uma coisa muito interessante, tá? Aqui já fica determinado qual é a razão e a motivação de cada um desses personagens aqui, né? E isso se refere a cada um de nós também. Ou seja, qual é a nossa motivação? Porque tudo se resume na motivação que te faz fazer essas coisas, ou a lançar mão dos recursos que você já tem. Percebe? Então, o que está te impulsionando? E o que impulsionou esses personagens? Então, se nós somos cristãos verdadeiros, tá? Nós vamos agir com uma motivação positiva, com uma motivação bíblica, dentro dos princípios. Mas se você for um cristão nominal, ou se eu for um cristão nominal, a minha motivação ela é tão enfraquecida e tão pálida, tá? Que não me faz lançar mão dos recursos que Deus me deu de forma adequada. Simples assim. Então, ou somos cristãos verdadeiros, ou somos cristãos nominais. Ou olhamos mais para o nosso umbigo, ou vamos olhar para as necessidades dos irmãos que nos acompanham nessa jornada. E esse ponto, irmãos, é muito importante, porque tudo se resume na forma como enxergamos a nossa responsabilidade dentro do contexto. Porque aqui, veja bem, eles receberam uma missão. Quando eles recebem os talentos nas mãos, tá? A incumbência e a responsabilidade de cada um era de gerir estes recursos de forma que, quando esse senhor voltasse, retornasse da viagem e eles tivessem que ir prestar conta para ele, os resultados apresentados deveriam ser positivos e não negativos. O Senhor não esperava resultados negativos, esperava resultados positivos, obedecendo à capacidade de cada um deles. Percebe? Porque aquele camarada que recebeu um único talento, ele tinha capacidade de reproduzir um outro. Ele tinha capacidade de multiplicar esse talento, mas não fez por desleixo. Não fez porque ignorou. Enquanto os outros, o texto diz, eles saíram imediatamente, prontamente. E isso é muito importante, porque esses 2 primeiros servos, ambos foram proativos. O texto nos informa, foram imediatamente, isso demonstra empenho, e os seus resultados confirmam isso, pois os 2 dobraram os seus recursos, cada um dentro da sua própria capacidade. Mas temos o outro camarada, o outro tipo de atitude, que nada mais é do que a omissão ou falta de cuidado em relação a estes recursos. O cara não deu bola nenhuma. Então, agindo com desleixo, desatenção e indiferença. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Foi isso que aconteceu. Né? Tem uma coisa interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês, é que, segundo a psicologia, e agora nós estamos falando da psicologia como matéria, né? Como uma ciência importante. Então, segundo a psicologia, a negligência é frequentemente estudada no contexto da personalidade e do comportamento social. Uma pessoa com traços negligentes tende a falhar crônica ou situacionalmente
no cumprimento de suas obrigações. Não tem cuidado, não tem atenção, não atende às responsabilidades que tem, né? Nem consigo mesmo, né? Responsabilidade, como eu falei, com o seu próprio corpo, responsabilidade com o seu próximo, com aquela pessoa que está próxima dela, que precisa também ser acompanhada. Então, nós temos aqui algumas características importantes deste perfil, segundo a psicologia. Isso não está na Bíblia. Isso é o que a ciência, a psicologia nos informa. A primeira coisa que nós entendemos como característica nesse tipo de comportamento é a falta de empatia. Ou seja, a pessoa tem dificuldade em perceber ou se importar com as necessidades físicas e emocionais alheias. É aquele camarada que está na igreja, mas ele pouco se importa com o irmão que está ao seu lado, né? Ele não está com a sua sensibilidade aguçada para poder ver, né, perceber a dificuldade do seu irmão, tá? E ali socorrer. Então, para ele, o irmão e nada é a mesma coisa. Outra coisa interessante é a passividade, que é a postura de omissão diante dos conflitos ou problemas que exigem ação imediata. Entende? O identificador de problemas, ele identifica o problema. Nisso ele é bom, mas ele é passivo. Ele terceiriza a responsabilidade da solução. Ou seja, eu não vou dar a solução não, você que se vire e dê. Entende? Mas eu sou bom para anotar o problema eu identifico rapidinho. Então essa passividade, tá? Essa postura de omissão diante de conflitos e situações difíceis, prementes, que precisam de uma resposta rápida, esse camarada não tem. Nós temos uma outra coisa também, e isso é muito comum no nosso meio, que é o descompromisso. É a fuga crônica de deveres domésticos, profissionais ou parentais. Descompromisso. É a falta de um compromisso. Quantos cristãos hoje vivem de forma descompromissada do Evangelho? Não cumprem o que o Evangelho determina, o que está escrito na palavra de Deus. Eles não estão nem aí, não querem nem saber. Percebem? Pessoas descompromissadas que vão à igreja muitas vezes para se divertir ou para preencher o seu tempo. Ou porque, eu gosto muito de ouvir aquela palavra amiga. Que palavra amiga? Nós vamos à igreja para ser confrontado. Quando a gente senta ali no banco é para esperar mesmo o Senhor falar diretamente ao nosso coração. Que palavra amiga? Não existe isso, irmãos. É o confronto, conforme falamos no início. Percebem? Então, a inconsistência, que é aquele comportamento instável, onde as promessas não são traduzidas em ações. O cara promete e não cumpre. Porque para ele não tem responsabilidade, não tem compromisso, então eu prometo e não vou cumprir. Ok? A outra coisa, e essa é importante porque isso está presente muitas das vezes no identificador de problemas, porque ele transfere a responsabilidade, que é a delegação de culpa, que é a tendência de culpar o ambiente, a sorte ou as próprias vítimas das suas omissões. Ou seja, você está nesse problema aí, a culpa é sua, se vira, meu irmão, se cuida, você dá teu jeito, né? Para que eu vou te ajudar? Eu tenho os recursos, mas não vou te ajudar, não. Foi você que se arrebentou, dá teu jeito. E tem muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. A pergunta que eu faço, tá, e que o texto nos leva, é que se nós vamos continuar nisso, porque na maioria das vezes a gente começa a criar desculpas para a nossa omissão. E muitas das vezes nós culpamos o pobre do irmão que está passando pela situação difícil, tá? Dizendo ele que é culpado disso. O problema é dele, ele que resolva. Não, meu irmão, eu estou ligado a este irmão. Eu preciso ajudá-lo. É o meu dever, é a minha obrigação. Amém? E aqui nós caminhamos para a nossa conclusão. E a conclusão da nossa mensagem, queridos, ela começa com uma pergunta. E essa pergunta está lá no livro de Hebreus, tá? No capítulo 2, no verso 3, ok? Eu falei que ia estreitar, né? O funil está ficando apertado.
E a pergunta que Jesus nos faz é essa daqui, ó. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, a pergunta aqui que Jesus está fazendo é o seguinte: como é que você e eu esperamos escapar do juízo de Deus no dia que nós estivermos de frente dele, olhando nos olhos dele? Como é que você e eu esperamos escapar desse momento terrível de prestação de contas? Quando o Senhor vai olhar nos seus olhos e vai olhar nos meus também e dizer: o que foi que você fez com os recursos que eu te dei? E o texto é claro: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Fala de descuido, fala de desleixo, fala de irresponsabilidade, fala de nós não darmos bola para aquilo que o Senhor tem nos apontado, tem nos mostrado. Percebem? De desprezarmos tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas tem mais, queridos, tá? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, queridos? O que é que nós estamos fazendo? Nós recusamos a enxergar a gravidade do impacto da nossa falta de ação na nossa própria vida e na vida do nosso irmão também. Quando nós paramos, tá? Não damos atenção, né? Agimos no desleixo, tá? Simplesmente, tá? Quando estamos abandonando a nossa responsabilidade como parte de solução, sabe? Isso está impactando não somente a minha vida, como também está impactando a vida do nosso irmão. É muito sério, é muito grave, e por isso que Jesus está perguntando: como é que você espera escapar do meu juízo, tá? Se você age dessa maneira. Tem um texto em Provérbios 18, 19, esse texto ele é muito, muito interessante, tá? Que diz assim o texto, queridos, olha só. O texto fala assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolho de um castelo. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. É interessante, queridos, essa palavra, porque quando deixamos uma pessoa à mercê da sua própria sorte, né, sendo que eu posso ajudá-la, sendo que eu posso servi-la, tá, atenuar o seu sofrimento de alguma maneira, e não fazemos isso, e eu não faço isso, tá? Eu estou fazendo que o coração desta pessoa fique mais endurecido ainda. Eu estou impactando esta pessoa, esse irmão, de uma forma muito negativa. Porque quando eu ajo com amor, eu estou ministrando o amor que não é meu, é um amor que é do próprio Espírito que mora em mim, né? E aí, quando eu ministro esse amor no socorro ao meu amado, ao meu semelhante, ao meu irmão querido, tá? Eu estou dizendo para ele: Deus se importa com você. A sua causa é a causa de Deus, e é por isso que eu estou aqui, porque eu fui enviado por Ele para te socorrer. Percebe? Em vez de nós ficarmos colocando mais ferrolhos, né, na vida daquela pessoa, trancando ele de uma maneira mais forte dentro da sua prisão, eu passo a ser parte da solução e tiro ele dessa prisão. Eu trago ele para fora, para a luz. Então, ao contrário, nós queremos, ao contrário disso, nós preferimos criar justificativas lógicas ou desculpas elaboradas para explicar por que não agimos. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Quando nós deixamos de ajudar alguém, deixamos de cumprir a nossa missão de socorro
como um cristão verdadeiro, lançando mão de todos os recursos que o Senhor me deu. E os recursos não são meus, os recursos são dele. Então, eu estou fazendo uma apropriação indébita quando eu não uso esses recursos para socorrer aqueles que precisam. Entendem, irmão? Isso é muito sério. E aí vem a pergunta de Jesus: como é que você espera escapar do meu juízo, se omitindo desta maneira? Olha só o que Tiago 4, esse texto também é muito forte, tá? Aqui em Tiago capítulo 4, quando ele diz assim, ó, Tiago 4, lá no verso 17, olha só, queridos: portanto, aquele que sabe e que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, esse ponto aqui, queridos, ele é muito importante, tá? Porque a nossa negligência e omissão é pecado. O texto sagrado está dizendo que se você deixa de cumprir, deixa de fazer o bem, você está em pecado, está desagradando a Deus. E eu deixo de ajudar aquela pessoa que está precisando, aquele irmão que está carecendo do socorro, e eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de socorrê-lo, e não o faço, eu estou pecando. Eu posso me omitir, eu posso alimentar desculpas: não dá para fazer isso não, ele entrou nisso porque ele quis. Eu posso criar várias desculpas, mas eu estou em pecado e desagradando a Deus. Olha só esse outro texto também, em Provérbios, capítulo 18, tá? Provérbios, capítulo 18, lá no verso 9, é muito interessante. Olha que texto poderoso esse. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Ai, Jesus, que paulada. Aquele que é remisso na sua obra é irmão do que é destruidor. Ou seja, querido irmão, querida irmã, se você é um omisso no serviço a Deus, eu quero te dizer que você faz parte do time daquelas outras pessoas que lutam contra a obra de Deus, que destroem essa obra, entende? Que derrubam aquilo que foi levantado para glorificar o nome de Deus. Percebe a gravidade do negócio? Tá? O texto está dizendo que se eu sou negligente, se eu sou omisso, se eu sou remisso naquilo que Deus me manda fazer, eu sou irmão do que é destruidor. É pesado isso. Eu sou irmão daquele que é destruidor desta mesma obra. Não vou fazer nada não. Meu irmão, se você não fizer nada, você é irmão daquele que está destruindo a obra de Deus. Tentou imaginar, parou para pensar a gravidade desse negócio? Pergunta de Jesus: como é que você espera escapar, tá, do meu juízo diante desta tão grande salvação que eu te dei? Meu Deus, é difícil de dormir com essa pergunta ecoando no cérebro da gente. Por último, a nossa negligência ou omissão, ela nos torna malditos. Isso aqui, então, é a pá de cal que estava faltando. Eu me tornar um maldito. Veja bem, é eu me tornar um maldito pela minha omissão e pela minha negligência. Eu vou repetir. Você e eu podemos ser malditos diante de Deus pela nossa negligência e omissão. Cleito, aonde que está escrito esse negócio? Simples, vamos lá para Jeremias. Jeremias, está aqui. Jeremias, capítulo 48, tá? 48, só a parte A do verso 10. Olha só o que o texto diz. Maldito, o texto já começa dessa forma: maldito, maldito, aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Precisa ser mais explícito do que está escrito aqui. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É fazer de uma forma descompromissada, fazer de uma forma
em que você não liga, você não se importa, tanto faz fazer desse jeito como fazer de outro. Percebem, irmãos? O negócio é muito sério. O texto sagrado diz, lá em Mateus, capítulo 25, e aqui nós vamos encerrar. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 24, queridos. Olha o que o texto diz. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau, e negligente. Em outras traduções diz servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Agora olha para mim aqui. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, tá? Que as pessoas que se comportam de uma forma negligente, despretensiosa, descompromissada, pessoas que não estão nem aí para a obra de Deus, ou que a fazem de forma errada, desleixada. Tá? A Bíblia diz, e é o próprio Jesus falando, tá? Porque quando ele é o Senhor dessa história, né? Então ele está dizendo o seguinte, servo mau e preguiçoso, é servo, mas é mau e preguiçoso, não vale nada. Não vale nada. Você estava na qualidade de servo. Você tinha que ser servo e não foi. É isso que Jesus está falando. Você precisava ser servo e não foi servo. Não se importou em ser servo. Você usou os recursos que eu te dei e usou para benefício próprio. Foi um egoísta durante toda a sua vida, preocupando-se consigo mesmo. Não se importando com a difusão do evangelho, com o aumento do reino, não se importando com os missionários que estão na linha de frente, pregando este mesmo evangelho, não se importando com os irmãos ao seu lado, na sua comunidade, tá? Não dando importância à situação deles, sendo que você tinha os recursos para poder ajudá-los. Você usou o que era meu, e no texto, o Senhor diz, esse recurso é meu. Quando ele chega para o servo negligente, ele fala assim, por que você não pegou o que é meu e deu para os banqueiros? É de Deus, não é nosso. O que nós temos que fazer é usar esses recursos de acordo com a vontade dele, fazendo aquilo que ele nos manda fazer. E como eu falei, isso é o conjunto da obra. Fala de tudo que nós temos nas nossas mãos, de que Deus nos deu, para tocarmos nossa vida nesta terra, sendo bons cidadãos, sendo bons irmãos, sendo crentes exemplares. Então, queridos, o texto fala, não eu, lá no verso 30, que este servo, não importa quanto tempo ele ficou na igreja, não importa quantos hinos ele cantou, não importa quantas orações de público ele fez, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando o pastor pedia para ele orar, entendeu? Não importa o quanto ele pregou, não importa o quanto ele foi chamado na frente, lá no púlpito. O texto no verso 30, ele diz, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Estas pessoas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. É o que o texto sagrado diz. Por que eu me empenhei em
repetir esta mensagem hoje, porque é uma advertência fortíssima para todos nós, de não sermos relaxados com aquilo que Deus nos concedeu. Amém? Então eu queria que esta palavra ficasse no seu coração, porque aqueles que continuarem vivendo uma vida desleixada, como muitos vivem, tá? Eu quero dizer para estes, você será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E eu não estou nem aí, e não me importo se você canta no coral, se você vai nos evangelismos, mas se você faz a obra de Deus de forma relaxada, descompromissada, sem olhar para o seu irmão que está dentro da sua igreja com necessidade e você podendo ajudá-lo, tá? Eu quero te dizer, o texto sagrado está dizendo que você vai para o inferno. E eu não posso falar diferente do que o texto diz. Amém? Então esta é a palavra que eu tenho para todos nós, para mim, para você que está me ouvindo, nesses últimos dias. Tá? Estamos nos aproximando deles, querido. Não brinquem com o tempo. Tempo, eu sempre falo, não é um ativo que nós temos. Esse ativo não nos pertence, sabe? Então tome cuidado, porque você pode morrer agora mesmo. Você lembra daquele camarada que a colheita dele foi tremenda e ele ganhou horrores de dinheiro? E ele estava vendo que a colheita estava crescendo e ele ia colher muito mais naquela safra. Aí ele derruba os celeiros que ele tem, constrói celeiros maiores, entope esses celeiros com toda a colheita dele. E aí ele diz: ó, alma, agora vamos festejar, você vai se engordar, vamos aproveitar tudo. Até que uma voz fala com ele: louco, chama ele de louco. Hoje eu vou tomar a sua alma. Então a gente brinca muito com essas coisas, irmãos. Não damos importância para as coisas de Deus. Tenha temor, tenha temor. Amém? Eu quero que você participe do céu, junto com todos os salvos. Eu vou estar lá, estou me esforçando para ir para lá, para essa grande festa lá das bodas do Cordeiro. E eu espero te ver lá também. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Fica com Jesus.